Olá, eu sou Ivonilde Jales, sou médica ginecologista e eu ajudo mulheres que estão passando pela fase do climatério, se aproximando ali da menopausa, ou mulheres que já tiveram essa menopausa, ou seja, nem menstruam mais, a ter uma qualidade de vida, a sentirem-se bem, saúde, poderem ter uma vida ativa, energia para ter a sua vida, para cuidar de seus netos. No meu consultório eu recebo todos os dias várias mulheres com queixas muito importantes e muitas vezes nas redes sociais também muitas pessoas conversam comigo me falando do que elas estão sentindo passando por essa fase. Então são aqueles fogachos, aquele calor intenso, com vermelhidão, suor frio depois, são irritabilidades, uma labilidade emocional, facilidade para chorar, se sentindo deprimidas, é o ressecamento vaginal, são as perdas urinárias. São várias questões que elas estão se queixando por estarem passando por essa fase. E a tristeza é que muitas vezes elas vão procurar atendimento médico, vão procurar essas consultas e alguns médicos falam, não, é isso mesmo, é assim, vai passar, ou todo mundo passa por isso, é normal. Às vezes até recebem algumas medicações que ali pega o primeiro que está na gaveta, que foi o representante do laboratório que deixou, e aí esses remédios cheios de efeitos colaterais são entregues para essas mulheres. O que mais me preocupa é que por falta de informações do que é realmente essa fase, do que está acontecendo com essas mulheres, tanto por parte das mulheres quanto por parte de vários médicos, por falta dessas informações, muitas estão deixando de se cuidar, estão protelando esses cuidados e desenvolvendo doenças e sequelas em relação a isso. Quanto mais eu estudo sobre o climatério, mais eu vejo que não é só cuidar de sintomas, não é só tomar um chazinho para passar o calor ou usar um lubrificante na hora da relação sexual. Tem muito mais para cuidar dessa mulher. Estudos mostram que a prevalência de fratura óssea por osteoporose acima de 50 anos é em torno de 17% das mulheres. Isso é um valor muito alto e é independente da classe social. Dessas mulheres, 40% vão ficar totalmente dependentes de forma irreversível. Sabe aquela história da vozinha ou da sua tia que aí estava andando em casa, caiu, teve uma fratura e aí depois disso ela não se recuperou mais e aí precisa de alguém para dar o banho, ela ficou totalmente dependente em relação a isso, usando fralda, camada, cadeira de roda? É disso que eu estou falando. Além do que 25% de pessoas que passam por essas fraturas falecem, morrem em decorrência das complicações da fratura. Outra sequela desse envelhecimento, da falta dos hormônios dessa fase, são os prolapsos genitais. A famosa bexiga baixa, útero baixo, que não acontece só em quem teve parto normal. A prevalência disso entre as mulheres sexualmente ativas é em torno de 21,7%. E elas aumentam, essa incidência aumenta para em torno de 30% acima dos 50 anos, mostrando que a falta dos hormônios pode sim causar ou até piorar os quadros que existiam antes. E esses prolapsos, eles podem causar dor, desconforto, as perdas urinárias e aí os problemas que vêm com essas perdas, de assaduras, ter que usar fralda, restringir a vida, as questões sexuais. Mesmo sem os prolapsos, em torno de 50% das mulheres que estão passando por essa fase começam a apresentar uma perda de urina com poucos esforços. Como assim? Ela dá uma risada bem grande, tá lá com as amigas, dá uma gargalhada e se prende porque ela tá perdendo urina. Ou ela espirra, tosse, ou tá na academia e começa a perder urina. E aí começa a ter que andar forrada. Ou então tá ali com vontade de fazer xixi quanto mais próximo do banheiro, mas ela não tá conseguindo segurar. Então é aquela que em cima do banheiro fez o xixi na calcinha. Isso ocorre em decorrência da diminuição dos estrogênios, principalmente o estriol, causando uma atrofia nos tecidos, diminuindo o controle dessa urina. Você imagine o constrangimento. Semana passada veio uma paciente aqui me relatando que tinha deixado de fazer treinamento funcional na academia dela, porque na hora de pular a corda, ela
tinha perda de urina e estava tendo que ir forrada. E ela começou a observar que as colegas dela da mesma faixa de idade também não faziam, ficavam por ali dizendo que estavam cansadas e não pulavam corda ou não faziam atividades de impacto porque iam perder urina também. É uma castração da vida da mulher, uma frustração, além do desconforto de estar ali com absorvente ou sujando a calcinha. Metade, mais ou menos, das mulheres que estão ali na fase perimenopausa, mesmo as que ainda não pararam de menstruar, referem uma secura vaginal muito importante, causando um desconforto na hora da relação sexual. Esse número cresce para praticamente 100% em torno de 10 anos após a menopausa sem tratamento. Isso é a principal causa de desinteresse sexual nessa fase de vida. E aí já vem os outros problemas, porque esse desinteresse sexual, às vezes pelas questões hormonais, mas pelo desconforto na hora da relação sexual, junta aí um parceiro que está em torno dos seus 50 anos, às vezes querendo reafirmar essa masculinidade, então a gente começa a ter problemas conjugais importantes, tendo atritos, discussões e até traições e divórcios. E tudo isso é lastimável, porque essas questões relacionadas à atrofia genital, como o ressecamento, as perdas urinárias, os prolapsos, as dores para ter relação sexual, as infecções urinárias recorrentes, aquela coceirinha chata que não tem remédio que passe, tudo isso é completamente reversível com o tratamento adequado. Para deixar o quadro assim um pouco mais feio, após a menopausa, a mulher experimenta um ganho médio de peso em torno de 500 gramas ao ano. Isso é uma média. Algumas mulheres têm um ganho de peso muito mais rápido e é um ganho de peso normalmente na barriguinha, na cintura. Juntando esse ganho de peso com a perda da proteção cardiovascular pelo que tem dos estrogênios, a mulher passa a desenvolver problemas cardiovasculares. É nessa fase de idade que a mulher começa com a pressão alta, aumenta do colesterol, aí então começa a tomar aqueles remédios, você conversa com a sua amiga, mulher, eu fui pro médico, agora minha pressão tá alta. E essa é a causa do aumento das mortes por isso aí. Então 54% das mortes de mulheres acima dos 50 anos se dá por acidente vascular cerebral ou doenças cardiovasculares, contra só 4% de câncer de mama, que é o que se acha que é a grande causa de morte das mulheres nessa fase de vida. A queda desses hormônios, dos estrogênios, não causa só isso, mas ela também causa uma diminuição do fluxo cerebral, fazendo com que a cognição diminua. Então, o efeito neuroprotetor e neuroestimulante dos estrogênios é perdido nessa fase, fazendo com que a mulher comece a desenvolver mais para frente aqueles sintomas de demência e até Alzheimer. O pior de tudo isso é saber que grande parte da população não tem acesso a essas informações e que muitos médicos também não têm conhecimento suficiente para cuidar disso. Eu sou graduada pela UFRN, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia e lá eu via como eram feitos os cuidados nessa fase do climatério. E eu nunca gostei porque eu achava que aquilo era muito superficial. Não que a formação fosse ruim, não é isso, mas é o formato de dar assistência às mulheres nessa fase. Que é assim, uma vez ao ano a mulher vai, leva aquele monte de exames, o médico olha, aí se ela pode tomar hormônio, ele entrega ali um hormônio que o representante do laboratório deixou e dá para essa mulher já dizendo para ela assim, olha, daqui a 5 anos você vai ter que parar porque os riscos são muito grandes de você usar essa medicação, então daqui a 5 anos vai parar e você vai voltar a sentir tudo isso e vai ficar velha mesmo. Ou então, para aquelas que não podem usar hormônios, dizia assim, não, pronto, o que é que eu posso fazer? Não tenho nada para fazer com você, tá tudo bem, ano que vem traga aqui seus exames de volta para a gente ver o que é o remédio que vai passar. Ou seja, quando começarem a se instalar as complicações, as doenças, aí começa a haver o tratamento. Eu não poderia me conformar com esse tipo de coisa. Eu acho que saúde é muito mais do que cuidar de doenças. Então, insatisfeita com isso, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, pensar fora da caixa. E foi nessa pesquisa que eu encontrei o Dr. Laí Ribeiro. E aí, então, o mundo abriu e tudo clareou.
porque eu comecei a estudar materiais dele à distância. Em casa ele tem muito material, eu comecei a estudar e ano passado eu fui fazer uma atualização pessoalmente com ele. Então o mundo se abriu em relação a esses cuidados. Hoje o que a gente tem disponível, as novas tecnologias, o que mais tem de avançado na ciência, com o mínimo de risco possível, é o que a gente pode oferecer de cuidados para essa mulher. Então hoje minhas pacientes têm a tranquilidade de poder utilizar um tratamento mais fisiológico, com um mínimo de risco, observando vários fatores, o que é que está acontecendo com ela, e tendo a segurança de que vão evitar aí, com esse uso dos hormônios, o que os estudos estão mostrando, que o uso de hormônios depois da menopausa evita em até 40% mortes por questões cardiovasculares e pelas fraturas de osso, por exemplo, que a gente falou antes, além de evitar todas aquelas comorbidades, aqueles desconfortos, aquela dependência inteira. Quando a gente faz o uso desses hormônios, sendo bioidênticos ou isomoleculares, que é a mesma coisa, a gente tem muito mais segurança. Então, se a gente também observa outros fatores e associa cuidados em outras áreas da saúde, então esses dados, essa melhoria, essa transformação na vida da mulher é muito superior a esses dados, a esses números. Então, o que é que você tinha antes? Um atendimento rápido, desconectado, sem comprometimento, sem ligação entre o médico e a paciente, aquela mulher é uma pessoa estranha, uma vez ao ano, só o médico ali e sem orientar para outras questões, a mulher não sabe qual é o propósito daquela fase que ela está passando. E hoje você pode ter acesso a outro tipo de cuidados em que vários profissionais estão olhando por você, em que as questões emocionais e da sua vida, dos seus relacionamentos, o que é que isso está interferindo ou sofrendo a ação de toda essa fase. Então, pensando em como poder oferecer esse acompanhamento multifatorial, multiprofissional, mais fisiológico, mais conectado e com muita informação, porque a coisa que mais é importante em relação à sua saúde é você conhecer, é você saber o que se passa e como você pode cuidar. Então, pensando em como oferecer tudo isso junto, eu criei o programa 50 Tons de Violeta. Nesse programa, se você fizer parte, o que é que você vai ter? São 4 consultas comigo durante o ano. São 2 consultas com nutricionista. São avaliações com fisioterapeuta, com educadora física para saber como você está. Essa fisioterapeuta é específica do assoalho pélvico para saber como é que está ali a questão das perdas, dos prolapsos. Você vai ter participações experimentais para conhecer atividades, terapias integrativas que hoje são ofertadas aí pelo Ministério da Saúde, até reconhecidas pelo Ministério da Saúde, mas que são pouco orientadas pelo médico. Você vai poder experimentar algumas delas. Uma das coisas melhores que tem nesse programa, que eu acho, que são os encontros mensais ao vivo online comigo. Então, uma vez ao mês, nós vamos ter uma aula online ao vivo em que você vai poder tirar dúvidas ali em tempo real sobre assuntos relacionados ao climatério ali, essa coisa toda da menopausa, algumas vezes com outros profissionais experts no assunto, que cuidam de mulheres nessa fase de vida. E todos os meses você vai ter essa informação. Então, ao final de um ano, você vai estar conhecendo sua saúde e vai poder ajudar, inclusive, a sua família com isso. Vai poder participar de graça do nosso evento ao vivo. Então, você vai ter cortesia na entrada do nosso evento ao vivo. Além de que, algumas empresas que são parceiras vão dar descontos a mulheres que estão nesse programa. Então, quem participar desse programa vai ter alguns descontos legais em umas empresas que são parceiras. Esse programa tem a duração de um ano, então todos esses benefícios você vai poder utilizar por um ano inteiro. E eu tenho certeza que ao final desse um ano você vai estar se sentindo muito melhor, com muito mais vigor, com muito mais saúde, mais disposição, uma vida sexual melhor, exatamente pelas questões vaginais que vão estar muito melhores. Vai estar com muito mais informações e vai poder utilizar essas informações para si e para sua família.
também durante esse 1 ano você vai ter muito acesso a mim. Então vai poder tirar dúvidas, vai poder trocar informações comigo, seja presencialmente, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, e-mail. Então são vários canais que vai ter acesso. É como você ter o médico ali próximo a você. É como não, você vai ter o médico muito próximo a você. Eu tenho toda a certeza e a tranquilidade de poder afirmar que aqui em Natal nunca houve nada parecido. Nunca houve nenhum programa que pudesse cuidar da mulher dessa forma, de uma maneira tão integral e tão próxima. Porque não é só consulta, ver exame, remédio. Não é isso. É saúde entregue, empacotadinha em vários formatos para você. Então, se você quer ter um cuidado assim, próximo, contínuo, conectado, comprometido com os seus resultados, comprometido com o seu bem-estar, o programa 50 Tons de Violeta é para você. E por que participar de um programa assim e não só fazer consultas avulsas com o ginecologista do seu plano de saúde ou lá da unidade de saúde? Exatamente para evitar os principais erros cometidos nessa fase de vida. Primeiro erro grave, que é achar que tem que tratar só sintomas. Isso é um erro gravíssimo, porque vai entrar no segundo erro. Não vai fazer a prevenção dos problemas, das doenças. E aí vai ter que lá na frente tratar as sequelas, as consequências desses problemas. Outro erro grave é achar que saúde é caro. Cuidar da saúde é caro. Quanto é que custa remédio para pressão, para diabetes, próteses, um cuidador? Quanto é que custa um cuidador de idosos que vai lá, dar banho em você, lavar seu bumbum? Quanto é que custam fraldas geriátricas, cadeira de roda, muleta? Isso é caro, isso é doloroso, isso é dispendioso. Cuidar da saúde é infinitamente mais barato. Outro erro muito importante é achar que depois de certa idade adoecer é normal, que depois de velho é para estar sentindo dor, que depois de tal idade a vagina é para ficar seca mesmo, que osso é normal, osso de velho, pele de velho, cabelo de velha, vagina de velha, sexo de velha. Aliás, velho nem sexo tem, né? Para muita gente achar que isso não existe. Isso é um erro grave, porque dentro da cabecinha você tá lá ativa, tá tendo uma vida às vezes profissional ativa, você se olha e não se sente velho. A sua cabeça não tá velha e seu corpo é quem está. Então a gente tem que parar de achar que é normal ficar sem saúde na maturidade. Porque se você usa um óculos ou você vê alguém que está usando óculos, o oftalmologista ele não dá aquele óculos para você ter uma visão de velho. Ele dá para você ter uma visão de um jovem normal. Então por que o raciocínio em relação aos seus hormônios e em relação ao restante do seu corpo e em relação à sua sexualidade, por exemplo, não segue o mesmo caminho, o mesmo raciocínio? É por aí que a gente tem que pensar, é manter você mais jovem por muito mais tempo. Então se você quer ter um tratamento, um acompanhamento ali próximo, com coisas mais fisiológicas, com o que a ciência tem de mais moderno hoje para tratar isso, com o mínimo de risco possível, ser acompanhada por vários profissionais, o programa 50 Tons de Violeta para você. Então se inscreve aí, clica no botão aqui, se inscreve e a gente vai se ver muito, ok? Eu fico te esperando. Até mais!